Hoje tem muito assunto, tem muita novidade para você. Vamos lá. Ganhou uma notoriedade nos últimos dias a delegada Maria Corsato. A delegada Maria Corsato, ela foi a responsável por um mandado de busca e apreensão na mansão de Deolane Bezerra, no Tamboré 1, em Alphaville, e isso aconteceu em junho de 2022. Só que esse caso veio à tona agora por quê? Porque durante o inquérito policial, Deolane Bezerra e suas irmãs fizeram reclamações da delegada na Corregedoria da Polícia Civil. E a delegada foi responder processo por causa das irmãs. Daqui a pouco eu vou te contar o que aconteceu. Mas este tema veio à tona por quê? Porque a delegada Maria Corsato, ela tem ido em muitos podcasts, ela tem tido uma visibilidade muito grande. E a família da Deolane, as irmãs e a mãe da Deolane estão uma vara com a delegada, fizeram uma perícia, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também, ou seja, uma verdadeira guerra entre a delegada Maria Corsato e a família Bezerra. Mas eu queria começar essa guerra contando para você aonde que entra a delegada Maria Corsato. Vamos lá. A doutora Maria Corsato, em junho de 2022, detetive Ala, ela era delegada de polícia responsável pelo 27º DP em São Paulo, que fica no bairro do Campo Belo. Sim. Ela era responsável lá. E o que aconteceu? Surge uma denúncia em 2002 do quê? De rifas ilegais, rifas online que não tinham a autorização do governo federal, envolvendo, sabe o quê? Ações publicitárias de grandes influenciadores através de uma empresa chamada Betzord. Não sei se vocês se lembram disso, detetive. Já estavam falando sobre esses assuntos, então. Quando foi isso? Isso foi em junho de 2022. Então vamos lá. Nesta data, a doutora Maria Corsato, ela instaura um inquérito policial. Mas pouca gente sabe que esse inquérito policial não foi só contra a Deolane Bezerra, foi também contra um dos humoristas mais famosos do Brasil, que é o filho do Tiririca, que é o Tirulipa. E o Tirulipa, na época, também foi alvo de busca e apreensão. E eu queria colocar para vocês, porque aquilo na cena do crime, você sabe, é como se fosse um inquérito policial. Eu começo do comecinho do boletim de ocorrência e a gente vai avançando até o final. Vamos ver agora o que o Tirulipa, como ele se sentiu na época da ação do mandado de busca e apreensão na casa dele pela delegada doutora Maria Corsato. Vamos ver. Aonde o Tirulipa, ele se demonstra choroso. Acho que é esse. Vamos ver se é esse. Fala, pessoal, eu queria que você escutasse o Everson, não Tiru, tá? O brincalhão, aquele cara que sempre levou alegria. Eu queria falar de Everson, né? Do meu coração pra vocês que me conhecem, que me seguem. É esse satisfação a você. Você deve estar se perguntando o que tá acontecendo. Eu tenho 26 anos de carreira, gente. Eu não duraria tantos anos se eu não usasse com a verdade e nem com a minha honestidade, né? A única coisa que eu brigo todo santo dia pelo meu nome, para honrar o nome da minha família. E o que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande, né? Fake news, essa notícia que saiu de que eu tivesse envolvimento com alguma coisa criminosa. Gente, jamais e nunca irei me envolver. O que aconteceu de fato foi que eu prestei serviço para uma empresa em 2021 e não só eu, como muitos outros influenciadores prestaram serviço. Uma atuação que eu fiz pontual. Fiz meu trabalho, recebi para aquilo, ponto final. Não tive mais envolvimento com essa empresa, não tive envolvimento com os sócios, não tenho um relacionamento com essa empresa. E quase um ano depois de eu ter feito esse job pontual, a polícia investigou a empresa lá, descobriu algumas coisas e vieram atrás dos influenciadores que já prestaram serviço para essa empresa. E aí vieram esclarecer, perguntar que tipo de vínculo eu tinha com essa empresa. Gente, vínculo zero. Não tenho vínculo com essa empresa, mais uma vez. Não tenho vínculo com esses sócios. Fiz o meu trabalho pontual. Recebi pelo meu trabalho, fiz o meu trabalho e ponto final. Foi isso que aconteceu. Bom, vamos lá. Então vocês viram que ele também entrou nesse balaio. Ele não comentou, detetive Alan, que ele sofreu mandado de busca e apreensão também na casa dele. Foram lá.
Foi. Só que acontece o seguinte, a delegada Maria Corsato, ela vai explicar agora o que é a chamada rifa ilegal e o porquê que ela eventualmente abriu esse inquérito para apurar alguns influenciadores e entre eles Deolane Bezerra e o Tiro Lipa. Vamos ver o que a doutora Maria Corsato disse sobre essa investigação. É um sistema muito fácil para lavar dinheiro. Então, você é um influenciador digital, você tem entrada, você tem movimento. Então você abre uma live e sobe o link. E aí algumas seguidores vão comprar. Só que vamos pegar assim, daqueles 100%, 10 são seguidores, 90% são robôs, ou já estava até vendido antes. Aí vai ter o sorteio. Com certeza aquilo vai ser direcionado para alguém daqueles 90% ganhar. Então você lava o dinheiro, todo aquele dinheiro que entrou de compra de número de rifa, que estava fora do sistema financeiro, entrou numa conta bancária daquele influenciador, tá lavado, tá limpo. E aí depois o cara vai comprar carro, ele vai comprar casa, e sempre o carro que ele vai comprar, a casa que ele vai comprar, vai estar vinculado a um faccionado. Se você pesquisar, no final, no comecinho daquela linha de propriedade, você vai ter um faccionado. Ou então o que ele vai fazer? Ele vai emprestar o dinheiro para alguém, ou para uma empresa, que vai ser de um faccionado. Aquele dinheiro nunca vai voltar, aquele empréstimo. A rifa. Mas vamos lá. Deu para entender, detetive, qual foi a investigação, o que é a chamada rifa ilegal? Só que a delegada Maria Corsato, ela falou sobre publicidade suspeita e crimes econômicos. É importante você ver o que ela falou agora, para você entender qual foi o objetivo e o que a delegada Maria Corsato estava atrás quando ela instaurou inquérito no 27º DP em 2022. Vamos ver o que ela falou. Em 22, eu estava tocando um inquérito sobre rifa ilegal praticada no YouTube. No desdobramento, aparece informação sobre Deolane. Então a gente pede busca e apreensão. Havia outras pessoas também, foram pedidas essas buscas e apreensões. E fomos até a casa dela para tirar carro, bens, joias, tudo aquilo que pudesse fazer ostentação. Bom, deu para entender? Então ela estava atrás de influenciadores pesados, gente que tem muitos seguidores, e ela acabou explicando o seguinte, que a criminalidade, o PCC e outras quadrilhas, eles querem lavar dinheiro com essa modalidade que a delegada Maria Corsato acabou de falar. E ela fala o seguinte, se você não entendeu, eu quero te explicar então com outras palavras. Você faz uma rifa, seja ela muitas vezes uma rifa legal, mas a delegada disse que os robôs começam a fazer a aposta para quê, detetive Ala? Para entrar o dinheiro. Então o dinheiro entra, um dinheiro sujo, em pequenas apostas, são milhares de apostas, esquentando esse dinheiro, e a delegada Maria Corsato explica como é que funciona essa maracutaia em contas bancárias, e ela diz que muitas pessoas acabam saindo impunes. Vamos ver o que ela falou e ela explicou. O Brasil é um paraíso para quem quer cometer crime e tornar seguro o proveito desse crime. E esse crime pode ser cometido no mundo inteiro, e você quer, olha, eu quero lavar meu dinheiro, eu quero justificar esse patrimônio. Vai até o Brasil que você consegue colocar no sistema financeiro formal. Bom, então ela está, na apuração que ela fez em 2022, começou em junho, ela estava atrás desse tipo de denúncia, tentando verificar se havia embasamento. Bom, mas aí, numa das ações que ela conseguiu o mandado de busca e apreensão na justiça, foi aonde? Na casa da Deolane Bezerra, que fica lá em Tamboré 1, é uma das maiores casas, é um casarão. Para quem não sabe, Tamboré 1 fica na região de Alphaville, e o Tamboré 1 é o residencial entre Tamboré e Alphaville, o mais caro. E você vai ver agora o que a delegada disse quando ela entrou na casa da Deolane com mandado de busca. Vamos ver. A porta, ela falou, o que é? Busca e apreensão. Ela falou assim, é por causa do homicídio. Eu escutei essa frase dela. Eu até sei de como ela tá falando, mas não vou falar aqui. Falei assim, não, por que vocês estão aqui? Falei, por causa disso aqui, toma mandado. Aí eu percebi que ela relaxou, ela se tranquilizou, ela até sorriu. Aí ela pegou um cigarrão, começou a fumar. Olha, esse ponto é importante, eu vou dizer por quê. Está dando a maior bochicho, por isso que a delegada Maria Corsato está em todos os sites, ela está rodando notícia. Por quê? Porque ela fala que quando ela apresenta
o mandado de busca e apreensão, a Deolane teria perguntado, bom, mas em relação a qual crime? Aí ela falou, não, são rifas ilegais. Ela falou, então a Deolane teria se tranquilizado, ela falou, então não é o caso do homicídio. Só que a doutora Maria Corsato, ela não fala que homicídio é este. E não é que ela não falou nessa entrevista, ela não falou ainda pra ninguém. Qual homicídio seria esse? E a delegada aparentemente diz que ela sabe da onde se trata. Eu queria dizer que nós estamos para entrar em contato com a delegada Maria Corsato, que por sinal eu não a conheço, nunca vi, só conheci através de podcast e matérias em grandes sites, mas me parece ser uma pessoa séria e a gente quer saber dela um aprofundamento maior do que ela já tem dito. Mas vamos lá. O que aconteceu, detetive Alan? Tanto a Deolane como o Tirulipa, eles, depois de sofrerem o mandado de busca, aí vem a ação dos advogados e eles fizeram o que inicialmente? É a chamada nota de defesa. É a nota ao público para tentar esclarecer o que tinha acontecido. Vamos ver primeiro como foi a nota de defesa da Deolane, isso lá em 2022. Vamos ver. E eu quero ler para vocês, olha. Cumpre esclarecer que todos os contratantes de Deolane Bezerra passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa, pessoa, bem como sobre o crivo da legalidade do produtor serviço a ser divulgado pela influenciadora. Comunicou na época toda a equipe de advocacia que ela tem. E agora eu queria te mostrar qual foi a nota pública do Tirulipa, que também estava envolvido nesse inquérito policial da Maria Corsato. Vamos ver. Olha lá, o que o Tirulipa disse. Cumpre salientar que repudiamos e tomaremos as providências cabíveis contra qualquer tentativa de sensacionalismo que tentem vincular a imagem de Deolane Bezerra às condutas delituosas, acrescentou a nota da Deolane. Também por meio de comunicado, Tirulipa frisou que todos os valores e itens apreendidos em sua casa são provenientes do seu trabalho legalmente declarado. Então aí é uma prova, detetive Alan, que realmente a casa do Tirulipa também sofreu o mesmo mandado de busca e apreensão que a casa da Deolane sofreu. Bom, a Deolane não gostou da delegada Maria Corsato ter ido na casa dela. Ela ficou muito brava. E aí o que aconteceu? A Deolane abriu 2 processos contra a delegada Maria Corsato e ninguém sabia, porque isso aconteceu em 2022, depois rolou em 2023, 2020 e só veio à tona agora. Eu queria mostrar para vocês aqui o que aconteceu nesses processos para vocês terem uma ideia o que passou a delegada. Duas instâncias, né? Ela fez um processo civil e fez um processo administrativo também em relação a mim. Bom, vamos lá. Realmente abriram um processo administrativo ali. Abriram um processo contra ela e naquele momento, pelo que a gente ficou sabendo, e o detetive X levantou, ela preferiu manter o silêncio. Tá. Porque ela virou uma investigada também. Então ela estava investigando a Deolane, o Tirulipa e outros influenciadores, mas também ela recebe um chumbo. Que é e isso qualquer policial civil, qualquer policial militar, qualquer policial federal é da carreira. Você tem que se defender de acusações e provar a sua inocência. Mas vamos lá. Mas a delegada Maria Corsato, ela esteve na casa da Deolane e fez a apreensão de 2 carros de alto padrão e também relógios de marca, que seria uma coleção de Rolex da Deolane. Mas o que aconteceu? A Deolane, depois que levaram os 2 carros e os relógios, o que aconteceu? A Deolane, passaram alguns dias, ela foi, juntamente com outros advogados, lá no 27DP, no Campo Belo, e disse, olha, eu quero meu carro de volta, eu quero meus relógios de volta. E foi uma confusão danada lá no 27DP. Você vai ver o que aconteceu. Vamos lá. E então, ela sabia que o juiz tinha negado, e eu estava sem acesso ao sistema, porque estava com defeito, e ela queria me obrigar, ela e a advogada dela queriam me obrigar a assinar a devolução do carro. Fizeram pressão na delegacia. Ela chegou a entrar na minha sala, falar que era uma palhaçada o meu serviço, depois ela foi na corregedoria, fez BO e falou que eu estava perseguindo, que eu não dei acesso a ela e que eu me recusei a entregar o carro dela.
Bom, o que aconteceu? Elas foram na delegacia, a delegada falou, olha, eu não vou te entregar. Mas aí eu quero dar uma explicação para você, porque eu fui delegado de polícia e já passei por isso. Quando o delegado faz apreensões de bens mais caros e o inquérito está correndo, o delegado dificilmente libera. Todo advogado criminalista sabe que se você vai pedir para o delegado vai falar, olha, o caso agora também está nas mãos do Ministério Público e da Justiça Criminal. E cabe o quê? Que o advogado vá à justiça e peça diretamente ao juiz. Ao juiz a liberação dos bens, se os bens não tiverem envolvimento com crime, detetive. Talvez foram lá tentar uma carteirada, né, Lordelo, pra ir pessoalmente assim, tentar uma pressão, mas deixa eu interromper rapidinho o seu raciocínio, porque a gente tem um compromisso com vocês. Se você tá chegando pela primeira vez aqui na live, saiba que mandou superchat pra gente, a gente tenta jogar aqui o mais rápido possível, pra gente poder ter essa interação em tempo real com você. Aqui, no caso, é apenas um parabéns aqui pra gente. O Rafael aqui do Japão disse que é fã do canal e parabenizou a gente. Que legal, Rafael, você tá num lugar onde... Depois você escreve aí, Rafael, porque a informação que eu tenho do Japão é que difícil você ver um policial aí no Japão armado. A maioria dos policiais no Japão estão desarmados. Por quê? Porque é um país que, felizmente, o índice de criminalidade é muito pequeno. Voltando a esse embate entre a delegada Maria Corsato e a família da Deolane Bezerra, você vai ver agora o que ela disse, qual foi o argumento que ela usou para não devolver os carros de luxo de Deolane Bezerra. Foi encaminhada para a apreciação do Ministério Público, eles entenderam pelo arquivamento, mas no curso da investigação foi pedido o COAF dela. Tá. Olha lá. Aí ela toca num ponto que é o COAF. O que é o COAF? É um órgão do governo federal que o delegado pode pedir com autorização judicial do quê? De extratos bancários, ela também fez. Mas tudo bem. Mas o que aconteceu? A delegada não quis liberar os carros. Não quis liberar os carros. E aí, a Deolane abriu um processo contra a delegada. Olha só. Tem até uma notícia aqui que apareceu. Olha, investigada. Deolane abre denúncia após polícia não devolver os carros de luxo. Eu queria dizer o seguinte para Deolane e as suas irmãs. Quando o delegado não libera, ele dá um despacho. Isso não tem ilegalidade nenhuma. Plausibilidade. O delegado ele tem que opinar em abrir... devolver ou não devolver. Quando o delegado diz não, é muito simples. Você vai à justiça e pede para o juiz, que é a instância final, mas elas resolveram não fazer. Mas o que aconteceu? Diz a delegada Maria Corsato hoje em dia que ela está sendo... a Deolane. Tanto a Deolane como a sua família começaram a dizer o seguinte, não, essa delegada está perseguindo a Deolane e a família da Deolane. É uma perseguição. Não tem crime. E isso deu a maior confusão. Tá? Agora você vai ver o que o Tirulipa disse após ter o nome dele envolvido num inquérito policial. Tá? Tirulipa levaram coisa sua, levaram algumas coisas minhas ele fala. para inquérito, já devolveram a parte, já comprovei, já provei tudo e estou provando, e estou à disposição da justiça. Eles sabem de tudo meu, eles têm tudo meu e graças a Deus pago meus impostos direitinho, trabalho muito, ralo muito e vendo alegria. Faço o povo feliz, vou continuar fazendo, tiro muita gente da depressão, mas fico um pouco chateado com certas pessoas que querem sujar o teu nome na internet, querem sujar o teu nome pro mundo. Mas a justiça é de Deus. E eu estou com você, eu sei que tem gente comigo aí. Muito obrigado pelo carinho. E essa é a verdade. Bom, o Tirulipa se diz inocente, ele até se emocionou, me pareceu até que ele foi sincero, tá, nessas colocações, mas em seguida ele também fez o que? Um agradecimento às pessoas que o apoiaram quando ele estava sendo investigado pela delegada Maria Corsato. Vamos ver. Queria agradecer a todos os amigos, fãs, pelas mensagens. Mesmo antes de eu me pronunciar, muita gente mandou mensagem para mim de apoio,
tanto comigo, tanto do meu lado, acreditando em mim mesmo, sem eu falar nada. Obrigado. Eu quero dizer pra vocês que preciso me recompor, preciso dar um tempo, vou dar um tempo aqui. Eu vou pro meu porto seguro, que é minha família. Vou ficar com elas, as minhas filhas, minha esposa, minha mãe, que é onde eu tô de férias aqui. Eu vou me recolher e vou dar um tempo aqui, tá? Porque eu sou ser humano também. Eu tenho um coração, também sinto a pancada, também sinto quando batem em mim. Eu sou alegria quando tem de ser alegre, mas eu também tenho os meus sentimentos. Eu preciso me recuperar, me recompor, até pra estar bem, pra fazer você sorrir também, tá? Muito obrigado por tudo. Obrigado por estarem sempre comigo aqui. Eu vou cuidar dos meus, que eles também estão precisando de mim, tá? Eu, esses 2 dias, tô com a cabeça a mil. Mas fica um alerta aí para os influenciadores também, que às vezes querem ganhar o mundo com tudo, pegar tudo, fazer tudo. Tenham cuidado. As pessoas usam a gente para dar dinheiro a eles. A gente também ganha, mas eles usam muito a gente. E a gente se joga, às vezes, em projeto que no fundo não vale a pena. O que vale mais a pena é um pouco com Deus, que é muito. Tá? Vou cuidar de mim. Vou me tratar e depois eu volto pra fazer a alegria de vocês, tá bom? Eu tenho um Deus que nunca me abandonou e que nunca vai me abandonar. Eu creio nisso. Amo vocês, beijo. Importante já, eu sei que a gente tá aqui, pra você que chegou agora, acompanhando a cronologia dos fatos, mas quando a gente fala de monitoramento, a gente tem que falar do nosso parceiro aqui também, né, Lordelão? Olha, quando a gente fala de monitoramento, e aqui no Na Cena do Crime, a grande maioria dos crimes são esclarecidos por causa de uma câmera de segurança. É por isso que nós temos aqui, ó, os totens da empresa CoSecurity, a maior empresa de monitoramento aqui, não só de São Paulo, mas também em Curitiba e também no Rio de Janeiro. Você que é de São Paulo, Curitiba ou Rio de Janeiro, você quando anda de carro está acostumado a ver o chamado totem azul da CoSecurity com 3 câmeras. E essas câmeras estão ligados ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista e também ao sistema de monitoramento de Curitiba, do Paraná e também no Rio de Janeiro. Mas olha que interessante, só em São Paulo são 12 mil câmeras que ficam entrelaçando informações. Quero dizer o seguinte, aqui na nossa produtora do Na Cena do Crime, nós colocamos o totem da CoSecurity. Você que mora em casa, você que mora em condomínio comercial, você que mora em condomínio residencial, ou você que trabalha, você tem empresa em condomínio comercial, também, você que tem comércio, você que tem empresa, você colocando o totem da CoSecurity, e o preço é muito convidativo, realmente vale a pena, e acontece o chamado efeito espantalho. Diminui, você aumenta o quê? O efeito que a gente chama, que eu chamei no meu primeiro livro, do efeito espantalho. Então você vai aumentar a segurança, não só na frente do seu estabelecimento, da sua moradia ou da sua casa, mas em caso de crime, que às vezes aconteceu ali perto, a sua câmera pode ajudar a polícia, através da CoSecurity, a prender um ladrão. É isso mesmo. Só a gente tem centenas de casos que a gente vê aqui e a gente consegue ver a importância do monitoramento, né, Lordelo? Então, pessoal... Olha, eu queria fazer um convite para as pessoas entrarem no perfil do Instagram da CoSecurity. Entra lá também. Porque eles têm diversos filmes aonde eles conseguiram ajudar a polícia a pegar gente que assalta a casa, gente que rouba na rua, carro roubado, porque as câmeras deles fazem leitura de placa, leitura facial. Realmente, se você quer aumentar a segurança na frente da sua casa, na frente do seu trabalho, na frente da sua loja, olha, faça esse investimento, entre em contato com a CoSecurity. Escaneie o QR Code, se você está vendo pelo seu celular, entra aqui no link que a gente deixou no chat aqui, chama eles direto, fala que veio do Na Cena do Crime, que eles vão te atender super bem, né?
Não sei se ele até onde tinha envolvimento, não tinha envolvimento, ou por onde anda as investigações, mas é um alerta real ali, né? Tem muita empresa mal intencionada, aproveitando principalmente influenciadores ali em ascensão, que se não tiver um bom apoio jurídico, né, Lordelo, ficar esperto com esse tipo de coisa, pode se meter em encrenca. A gente tá vendo cada vez mais nomes famosos por aí, né? Olha, o Tirulipa, ele fala uma verdade verdadeira. O que acontece? Quando você tem um canal, quando você tem um perfil no Instagram muito grande, as pessoas te procuram, quer fazer propaganda. Eu vou te dar um exemplo que acontece com a gente aqui Na Cena do Crime, ou no meu canal, ou no meu perfil no Instagram, que é o Jorge Lordello Real. Veja bem, a pessoa se apresenta com a gente, olha, eu quero fazer propaganda, beleza. Primeira coisa que a gente faz é pedir todos os dados da empresa. Eu mando para o meu jurídico, é feita toda uma análise para a gente verificar se há condições de fazer esse tipo de propaganda, tá? Porque muitas vezes essa empresa, ela está muito ruim. Outra coisa que nós fazemos aqui Na Cena do Crime, nós consultamos o Reclame Aqui para verificar se essa empresa tem muita reclamação ou não. Tudo isso a gente toma essa cautela, mas o Tirulipa falou uma verdade. Tem muito influenciador precisando de dinheiro, ou o cara não tem experiência na vida e acaba pegando uma pessoa e não sabendo que é realmente algo falso. É bom ficar atento e reforçando mais uma vez, mandou superchat aqui, a gente joga na tela e o Lordello responde pra você. E o Arthur Souza mandou o seguinte, vou ler pra você que tá só escutando a gente. Choro, Tirulipa, aqui é mais uma opinião dele, hein? Choro, Tirulipa, não tem culpa, se defenda nos autos. E aí, Lordello? Olha, Arthur, o Souza tem toda a razão, né? A defesa, ela é no inquérito, ela era no processo criminal. Mas, Arthur, tem um detalhe. Quem tem muito seguidor tem que fazer a segunda defesa. Trabalha com a imagem. Que é a defesa para os seguidores, eles trabalham com a imagem. Hoje a gente observa que a Deolane Bezerra, que está presa há 46 dias, eu disse aqui na primeira live que eu achava muito difícil a Deolane ser solta, e muita gente me criticou, falou, não, ela contratou um dos maiores advogados, ela vai ser solta em seguida, como ela foi lá no Nordeste, e isso até agora não aconteceu. Bateu 46 dias e ela tá presa. Daqui a pouco eu vou te contar, ela tá reclamando da água, que a água não é boa, ela tá reclamando e parece que ela está com síndrome do pânico, parece que tem laudo médico que ela tá com síndrome do pânico, mas daqui a pouco a gente vai contar tudo isso pra você. Mas olha o que aconteceu. A delegada Maria Corsato, ela começa a fazer esse inquérito em junho de 2022, e aí, através da justiça, a Deolane Bezerra e seus advogados conseguem, sim, recuperar os 2 carros de luxo, e elas fizeram a maior festa quando, eventualmente, os carros chegaram na mansão da Deolane. Vamos ver como é que foi a recuperação desses carros. Tapa a boca de muita gente. Olha a nossa advogada linda, maravilhosa ali, ó. Obrigada, doutora! Justiça seja feita, e foi feita, gente. Aqui, mamãe, voltando para onde você nunca deveria ter saído. Tudo pago, imposto tudo pago, gente, tudo comprovado, ó. Mais uma que a minha filha tá ganhando, e vai ganhar todas, se Deus quiser, porque ela merece, ela é guerreira, ela é trabalhadeira, tudo aí, ó. É suor dela aí, ó. Tudo pago, tudo comprovado. Ó, aí seu bebê de volta, mãe. Nosso Deus é demais. Quando eu falo que o Deus que me sustenta não dorme, muita gente não acredita. Tá aqui, ó. Seus carrinhos de volta, ó. Já era, mamãe. Aí, ó. O mal por si só se destrói. O mal nunca vai ganhar do bem. Gente, ponham isso na... Ali ela, ó. Inventamos uma história mirabolante pra ela voltar. É seu, mamãe! É seu! Nunca deveria ter saído daqui, ó. Voltou às pressas pra pegar o que é dela. Fala o que quiser da família da Deolane, mas eles estão sempre juntos ali com ela, né? Não, ali são 2 irmãs advogadas, mais a Deolane e mais a mãe. Tá uma briga entre a delegada Corsato e a mãe dela, daqui a pouco você vai ver tudo. Mas vamos lá, mas tem mais comemoração na mansão da Deolane quando ela recupera os 2 carrões de luxo. Vamos ver de novo, vamos ver novamente, é outro vídeo. Todo céu, eu te filmo, tá?
injusto, Deus é muito injusto, ó. Voltou os dois pra garagem, do local que não era pra ter saído nunca, ó. Voltou, processo arquivado. Arquivadíssimo mais do que na hora. A justiça foi feita, não só de Deus, mas a dos homens sempre vai também. vencer o mal. O bem vence, amor, o bem vence. Tem os prêmios aí, ó, chegaram. Bom, vamos lá. Elas estão felizes. A doutora Deolane Bezerra, ela disse o quê? Que o processo foi arquivado. Ok? Essa informação a gente ainda não conseguiu oficializar. Peraí, foi a Deolane que falou ou foi a Deolane? Corsato? A Deolane, a própria legal. Deolane. Ela estava comemorando, né, a chegada dos dois carros, mas a gente não tem certeza do arquivamento. Mas só que tem um detalhe. E aqui você me conhece já Na Cena do Crime, nós somos aqui muito justos. A gente sempre tenta mostrar os dois lados da história. E se a Deolane recebeu o detetive Alan os dois carros, é porque, em tese, ela não foi constatado nenhum tipo de ilícito, porque senão os carros seriam apreendidos e poderiam ser leiloados futuramente, ficando à disposição do governo. Mas ponto positivo ali para a ela, gente né? ainda quer aprofundar esse assunto, é por isso que a gente vai tentar uma entrevista com a delegada Maria Corsato. Mas vamos lá. A delegada, depois que ela foi processada pela Deolane e as suas irmãs, e também o que nós levantamos é que esse processo acabou dando em nada, também teria sido arquivado as queixas de Deolane e suas irmãs e a mãe contra a delegada Maria Corsato, mas aí a delegada Maria Corsato, ela disse recentemente o quê? Aí, quando ela viu que os problemas dela estavam sanados, a doutora Maria Corsato resolveu ir para podcast, resolveu ir para a imprensa, e aí ela realmente tem ficado muito conhecida por causa desse problema que ela tem com a família da Deolane. E vamos ver agora o que disse a doutora Maria Corsato sobre a suspensão da OAB de Deolane Bezerra, que está presa em Tupi Paulista há 46 dias. Vamos ver o que ela disse. Eu não sei como essa providência não foi tomada pela OAB antes, e eu não sei como eles não estenderam isso às irmãs dela, Daiane e Daniele. Porque a OAB, a carteira do advogado, a advocacia é essencial à justiça. É promover justiça e não jogo de azar. Olha, a delegada insiste em dizer que eles promoviam, que a Deolane promove jogo de azar. Mas vamos lá, parece que tem um superchat. Isso mesmo. Vamos lá, quem que mandou? Canal do GMF, e ele diz o seguinte, vou ler para você que está só escutando a gente. Fala, doutor, boa noite. Meu pai também é delegado de polícia em Santos, São Paulo, e estamos aqui te acompanhando. Abraços, sou advogado e a Deolane não representa a categoria. Olha, muito obrigado pelo superchat. Eu gosto muito da cidade de Santos. Eu não sei quem é o seu pai, delegado de polícia, mas eu tenho um amigo delegado de polícia em Santos que é corregedor de todo o litoral aqui da Baixada Santista, que é o meu amigo, aonde eu recebi ele quando ele passou no concurso para delegado na cidade de Suzano, que é o doutor Eduardo Assagra Ribas de Melo. Fica aqui um abraço pro doutor Eduardo Assagra, um escrivão meu de Suzano também, que é o doutor Armando, hoje advoga, é um excepcional advogado lá de Santos. Um abraço aí para o delegado, aí que é pai dessa moça que mandou do canal do GMF. Mas vamos lá, agora eu quero mostrar para vocês a visão da delegada, aonde ela acredita, na visão da delegada Maria Corsato, a Deolane não pode mais ficar em cela de Estado Maior e deveria ir para a cela normal com outras presas. A delegada está afiada, vamos ver o que ela falou. Ela perde o direito à sala de Estado Maior, porque a sala de Estado Maior é só para o advogado ativo. Ela não está ativa, ela está suspensa. Deveria, assim, ir para o convívio comum das detentas. Bom, ela quer o pior
para a Deolane que ela vá para o convívio comum das detentas. E tem um detalhe importante da doutora Maria Corsato, que eu pesquisei sobre isso, a jurisprudência ela é farta em dizer o seguinte: um advogado com a carteira suspensa ou cassada deve ir para a cela comum, mas eu já adianto que o presídio de Tupi Paulista manteve ela no local onde ela está, que é uma cela muito melhor que uma cela comum, e digo mais, por ela estar sofrendo nas últimas semanas de síndrome do pânico, ela vai ser mantida nessa cela, que é uma cela bem melhor do que uma cela comum, juntamente com as outras presas. Mas eu quero contar para vocês o que aconteceu. A doutora Maria Corsato, ela sofreu durante mais de 2 anos, porque ela foi vítima não, imputaram a ela deslizes profissionais. E ela respondeu o processo na corregedoria. E ela teve que constituir advogado, fazer a sua defesa. E há pouco tempo, os processos contra Maria Corsato foram arquivados. Foi aí, nesse período sabático, que a doutora Maria Corsato resolveu escrever um livro. Queria colocar a capa do livro dela para vocês, porque ela, pelo jeito, sofreu. Olha o nome do livro. Maria Corsato, de vítima, a voz da justiça. Então ela se colocou como vítima em razão das denúncias que a família de Deolane Bezerra fez contra ela e geraram 2 processos, como eu já adiantei. Eu quero que você veja agora o que a doutora Maria Corsato disse a respeito. Em razão do lançamento do meu livro, que tem um capítulo que fala exatamente sobre isso. Você é um delegado de polícia, você faz a investigação e a pessoa não aceita, aí ela te coloca em exposição pública. E aí você é massacrado pela opinião pública, e ela, forte e influente, ela procura a administração pública, e aquilo me traz um demérito na administração pública. Eles falam, pô, como é que você faz com isso com uma pessoa tão bacana, não sei o que lá, porque ela é vencedora, etc. E, sabe, eu ganhei um X nas costas. Um X vermelho bem grande. É interessante que são 2 lados da moeda, né? Mas com ali se defendendo de formas parecidas, né, Lordelo? Perseguição, né? Uma política, outra perseguição ali a credibilidade e a carreira dela. É interessante olhar por essa ótica, né? A briga entre a delegada Maria Corsato e a família da Deolane aparentava que tinha parado. Mas você vai ver daqui a pouco que voltou a briga e voltou mais processos. Os processos que foram arquivados, agora nós temos outros processos que daqui a pouco eu vou contar para você. Mas eu queria dar uma dica para, se tiver aqui algum delegado de polícia, escrivão, investigador, oficial da PM, não importa. Quero dar uma dica. Eu, quando trabalhava como delegado e eu recebia advogado, recebia parte, querendo liberar um carro, liberar alguma coisa, detetive Alan, e quando eu percebia que a pessoa começava a não estar satisfeita com o que eu estava falando, imediatamente eu ligo o meu celular. Eu gravava, por quê? Porque se a pessoa, ela fala ali, muitas vezes ela te imputa até um crime, eu tenho tudo gravado, e eu abri um processo contra essas pessoas. A delegada Maria Corsato disse muito bem. A carreira policial, quando você lida com suspeitos com dinheiro, os advogados vêm pra cima metendo o processo em você. E a delegada Maria Corsato ficou pelo menos 2 anos, uma gíria que a gente tem na polícia que é puxar corda. Você fica puxando corda, gastando dinheiro, e muitas vezes o policial não dorme direito com medo de perder o cargo que ele tanto demorou para conquistar através do concurso público. Ou seja, não é brincadeira. E aí, a delegada Maria Corsato fala das limitações que tem também um delegado de polícia quando trabalha. Vamos ver o que ela disse. E a vida do policial ela é muito regrada. Eu não posso dar uma entrevista sem autorização, eu não posso ir a um podcast sem avisar previamente, mas em relação ao lançamento de livro autobiográfico, a gente pode ir, porque não tem previsão legal que dependa de autorização. E aí perguntaram sobre ela. Eu falei, né? E eu falei assim, olha, eu vou falar daquilo que foi dado de informação, eu não posso falar do meu caso, porque o meu caso continua com o segredo de justiça. Então, falei, aí expliquei sobre lavagem de dinheiro, como isso funciona, e expliquei de uma forma muito simples. E as pessoas gostaram muito da explicação. Reclamaram. Alguém perguntou na administração pública qual era a minha autorização para falar sobre a Deolane. Então foi instalada uma nova investigação sobre mim agora. Nossa,
Pessoal, só para explicar para vocês aqui no chat, que estão falando sobre o vídeo ser antigo e tudo mais, é que se você chegou agora na live, a gente tá abordando ali desde... A história completa. Isso, onde iniciou a rixa entre a delegada e a Deolane. Por isso que a gente tá colocando o vídeo de 2022 para fazer a construção da narrativa. O porquê começou essa rixa, qual que foi a primeira investigação e até chegar hoje em que pé estamos, tá? Então, se você chegou agora no meio da live e viu um vídeo antigo dela celebrando ali a questão dos carros, é que a gente tá construindo aonde começou a rixa deles, como que foi escalando até chegar onde está agora, né, Lordão? Não, é verdade, é bom te esclarecer, porque quem ainda não está acostumado com na cena do crime é assim, nós contamos um roteiro completo. Então a gente começou lá em junho de 2022, aonde começou um inquérito policial. Para quê? Porque nós vamos chegar até hoje. A gente gosta de contar uma história com começo, meio e fim. Mas vamos lá. Depois que a delegada Maria Corsato teve as acusações contra elas arquivadas, ela escreveu o livro dela e ela resolveu expor isso na mídia, porque na visão dela, ela sofreu muito com ataques dos advogados que estão trabalhando em comum acordo ali com as irmãs da Deolane e a própria Deolane. E aí, o problema agora, como ela tem ido muito em podcast, a mãe da Deolane, a dona Solange Bezerra, passou a criticar pesadamente a delegada. Dá uma olhada, ó. Mãe de Deolane faz declarações pesadas sobre delegada do caso da sua filha. E aí, eu quero te mostrar, só para você ter uma noção, e aí já é bem recente, é bem recente, por isso nós estamos trazendo esse caso inteiro. Você vai ver o que disse a dona Solange Bezerra sobre a Maria Corsato. Tarde, povo. Olha eu aqui de novo. Eu não iria falar porque a Dani pediu, mãe, não fala, não dá moral para esse ser, que na verdade é um ser rastejante, invejosa, digna de pena. Uma pessoa que devia proteger os cidadãos, mas que na verdade usa o seu cargo para extorquir, para receber propina e para proteger bandidos, assassinos, estupradores. É isso que ela usa, a função que ela tem na delegacia de polícia, como delegada de polícia, né? Porque eu acho que vocês lembram do monstro que foi Tiago Brenan, um cara que estuprava as mulheres, que ferrava elas com ferro quente. Então, gente, eu não viria aqui falar se não fosse conhecido aí de todos, né? Que essa mulher, ela tem vários, mas são vários processos administrativos, todos eles por má conduta, por favorecimentos a clientes. Essa mulher chegou a favorecer, vocês sabem, né? Como que eu favoreço alguém? Essa mulher chegou a favorecer um dos maiores estupradores do Brasil. Um cara que estuprava e filmava os próprios estupros, que era o Tiago Brenan. Vocês têm memória curta, mas vão lá pesquisar quem é esse monstro. Inclusive, eles ferravam as mulheres igual ferra um animal, com ferro quente, com suas iniciais. E foi protegido por ela, foi defendido por ela. Alegações fortes, né, Lordelo? Quero as suas impressões sobre, mas antes, mantendo o nosso compromisso, vamos ler aqui o superchat da Jazz Agostini, que não está se referindo exatamente sobre esse caso, mas é um caso bem recorrente aqui, né? E ela pergunta o seguinte: por que a esposa delegada de René não está passando por isso? Olha, Jazz Agostini, não sei se é homem ou se é mulher. Acho que é. Jess, a gente não sei aí se é homem ou mulher, mas tudo bem. Mas eu vou te responder. Por quê? Porque no canal Na Cena do Crime nós começamos com o primeiro roteiro desde quando o Gari Laudemir foi morto. Nós temos, acho que 6 ou 7 vídeos, tudo em continuidade. E eu queria responder, Jess Agostini, o seguinte: a delegada Maria Paula Balbino Nogueira, que é a esposa do René Júnior, acusado de matar o Laudemir Gari, ela está respondendo sim, viu?
Ela está respondendo o processo criminal, está respondendo o processo administrativo, correndo até o risco de perder o cargo. Hoje em dia, as corregedorias das polícias civil, militar, são muito atuantes. Só para você ter uma noção, essa delegada, que é a esposa do René, logo após do que aconteceu, ela apresentou um atestado médico, ela está afastada. Já vai completar quase 1 ano da morte do Gari Laudemir, mas parece que até o final de 2026 nós vamos ter o Tribunal do Júri para apurar o crime praticado como suspeito desse homicídio, o René Júnior, que eu chamei nos meus vídeos de bombadão. Mas vamos voltar agora. Você viu, detetive Alan, que a dona Solange, ela deveria, ao meu ver, essa é a minha opinião, dona Solange, a senhora ter seguido o conselho das suas filhas. A senhora não querer fazer desabafo na internet. Sabe por quê? Porque quem faz desabafo na internet, a tendência é responder processo criminal. A senhora fez uma série de acusações contra a doutora Maria Corsato. Mas a pergunta é, qual a prova disso? Qual a prova que a senhora tem? Se a senhora não tiver prova de tudo isso, vai ficar ruim. Por quê? Porque a delegada ficou muito brava com isso. A delegada não gostou e a delegada já se manifestou que vai processar Deolane, a mãe da Deolane. Tem até matéria nesse sentido. Vamos colocar, por favor? Tem matéria nesse sentido. Ou seja, quando a delegada Maria Corsato viu o que disse a dona Solange Bezerra, olha o que aconteceu. Mãe de Deolane Bezerra detona e acusa a delegada de receber propina. Esse desabafo, a delegada chegou no ouvido dela. O que fez a delegada? Ela imediatamente falou não. Ela foi na delegacia e vai processar a dona Solange Bezerra. Olha a confusão. Ou seja, nós temos agora um embate entre a delegada e a dona Solange Bezerra. Vamos ver. A gente tinha mais um vídeo, mas o vídeo tá dando problema, que era um vídeo da delegada. Vamos no superchat que chegou aqui pra gente. Eu vou olhando pra você, pra gente continuar aqui no compromisso com você. E esse aqui já participou de algumas, né? Bonito de longe. Tá sempre aqui, né, Lordelo? Ele disse boa noite a todos. Cheguei agora atrasado. Ô, Bonito de longe, às 19, hein? Não vai esquecer. No assunto, mas todo lado da delegada. E aí, eu não sei o chat demonstra também tá mais favorável à delegada, viu, Lordelo? Bonito de longe, chegou atrasado, mas chegou. Mas depois não tem problema, vai ficar lá no canal, na Cena do Crime, e você vai assistir. Na realidade, Bonito de longe, nós estamos mostrando aqui os dois procedimentos. O procedimento da doutora Maria Corsato, o procedimento da família da Deolane Bezerra, mas eu acabei de dizer, bonito de longe, o seguinte, que agora a delegada acabou de fazer o quê? Um BO contra, e vai ter processo, que a gente chama de crime contra a honra, que é difamação, pode ser injúria. Quer dizer, a mãe, a dona Solange, falou um monte de coisa. Será que ela vai conseguir provar tudo isso? Tudo isso vai acabar caindo no inquérito policial. Mas vamos lá. A família, mas agora é a bomba que surgiu ontem. O que aconteceu? A família da Deolane Bezerra, principalmente as irmãs, elas estavam incomodadas com a participação da Maria Corsato em mídias, tanto no YouTube como também em televisão. E esse incômodo fez com que as irmãs da Deolane contratassem um perito particular. E qual foi o pedido? Nós queremos que um perito particular avalie todas as entrevistas da delegada Maria Corsato para saber se ela falou alguma coisa que cabe imputação de crime contra a delegada. Ou seja, um perito analisou horas e horas de entrevista que a delegada Maria Corsato tem feito nos últimos 25 dias e foi feito um laudo. Foi feito um laudo pericial particular e nesse laudo o perito particular diz que aponta uma perseguição da delegada Maria Corsato. Mas o que eu não consigo entender, o que é
a perseguição da delegada? Eu queria saber do perito, porque ninguém teve acesso a esse laudo pericial. O que é perseguição? A delegada, ela não pode, pelo direito à liberdade de expressão, ir falar de um processo, de um inquérito que ela fez contra a Deolane Bezerra? Quer dizer, então, não me... Às vezes é recorrência, como eu né? não vi esse laudo, eu não vi esse relatório, mas... A família diz que fez esse laudo e a partir de hoje para amanhã, pelo que eu pude entender das irmãs da doutora Deolane Bezerra, que elas vão entrar com processos contra a doutora Maria Corsato e houve até, a gente viu isso na mídia, crime de abuso de autoridade. Então, como a gente não viu o processo, o laudo pericial, a gente ainda não sabe como vai se portar. Mas, volto a repetir, o embate surgiu novamente. Por quê? Porque a delegada Maria Corsato vai abrir processo contra a mãe, que é a dona Solange Bezerra. E as irmãs, através desse laudo pericial particular, me parece, elas dão a entender que querem processar quem? Processar a delegada que fez um inquérito contra a irmã. Então, embate virou uma rivalidade, verdadeira rivalidade, né, Lorena? O pessoal o que ataca de um lado vai atacar do outro e a gente vai ter que acompanhar para ver até onde vai, né?